Ha! Fala aí, gente, de volta aqui no canal do Branco para falar de mais um desses assuntos, assim como o rock morreu, o rock não morreu, são assuntos que vão e vêm, né? De acordo aí com a época, alguém retorna nessa história, essa polêmica, né? Sempre tem alguém aí perguntando, alguém respondendo. Dessa vez foi Geezer Butler que falou sobre a origem disso aqui ou disso aqui, depende do ponto de vista, né? Esse símbolo é sempre atribuído a Ronnie James Dio, né? A paternidade dele seria o Dio, mas não é verdade, né? O próprio Dio já disse que não foi ele que inventou. Já na época, né? Ele deu uma entrevista dizendo: olha, evidentemente que não foi eu que criei isso, né? Eu passei a usar na época que entrei no Black Sabbath, e aí depois isso se popularizou, mas certamente alguém já fazia antes, né? E agora foi perguntado para o Geezer Butler, eterno baixista do Black Sabbath, de onde veio, né? De onde teria surgido esse sinal. E ele falou que a origem é John Lennon, né? Sempre os Beatles que criam tudo na história, né, do rock. Mas enfim, vamos lá fazer uma pequena viagem aí pela história dos Horns Up, que viraram o primeiro símbolo de heavy metal, né? Bandas como Iron Maiden, por exemplo, todas as fotos dos fãs do Iron Maiden vai estar todo mundo fazendo assim, né? O pessoal costuma fazer mais assim, né? Desse jeito. Eu gosto já de fazer assim, igual o Dio faz, né? Mas enfim, virou símbolo de heavy metal, depois virou símbolo do rock, de forma geral, né? Quando fala em rock and roll, as pessoas fazem assim, na hora, né? É básico. Até quem não é do mundo do rock, né? Se popularizou de tal forma, e é claro que isso, a princípio, poderia ter até uma ideia negativa, tem gente que associa com o demônio, né? Claro, afinal de contas, a origem aí, Black Sabbath, que falava dessas coisas, chifrinho e tal. Mas tem também outras origens, e vocês vão ver agora aqui nesses slides que eu vou mostrar para vocês. Para começo de conversa, né? Como disse, a pergunta agora, o tema veio em uma entrevista do Geezer Butler, né? Para o Ed Trunk, né? Lá no Trunk Nation, famoso nos Estados Unidos. E aí o Ed, ele explicou para o Ed que ele não sabe dizer exatamente por que o Dio começou a usar isso, mas que ele já usava desde 1971, né? E que para ele na época isso era apenas uma forma de, digamos, um símbolo alternativo ao sinal da paz, que era o que todo mundo usava. O próprio Ozzy costumava usar muito os dedinhos aqui, né? De sinal da paz. E aí ele começou a fazer assim, como uma forma alternativa, né? E aí eu fui procurar aqui as imagens do Geezer fazendo isso. Então nós temos aqui o Dio. Ó, o Dio ficou tão identificado que, olha essa tatuagem que sensacional, botei aí como ilustração, né? Essa tatu aí. Esse cara foi feliz nessa tatu, hein? Olha que bacana que ficou o efeito tridimensional do Dio fazendo chifrinho nos próprios dedos do rapaz aí. Essa tatu é espetacular. Mas aí vamos para o Geezer. Não, antes dele, né? Gene Simmons afirmou que já fazia isso antes, né? Antes do Dio, em 77, né? Já que o Dio começou a fazer em 79, quando entrou para o Black Sabbath. Aquela imagem que a gente estava vendo ali é do início do Dio, né? Com o Black Sabbath. Vou voltar aqui, peraí. Ó, dá para ver o Geezer aqui atrás, né? E do outro lado o Tony Iommi. Ok. Então vamos para frente novamente. Tatuagem. Gene Simmons. O Gene Simmons, como tudo no rock, ele decreta que o rock morreu, ele decreta que ele inventou tudo, né? Ele quer patentear as coisas, é o marketman, né? E o Dio diz que foi ele, o Dio não, o Gene diz que foi ele que inventou esse símbolo, né? Inclusive queria patenteá-lo, queria que fosse marca registrada para ele receber royalties de todo mundo que usasse esse símbolo a partir de então. E para justificar que ele foi o primeiro, ele diz que o registro é esse aqui, ó. É a capa do Love Gun de 1977, né? Realmente dá para ver ali a mãozinha do Gene fazendo o chifrinho, né? Ok, 1977. Mas o Geezer diz, eu já usava isso em 71, né? No início do Black Sabbath. Então vejamos aqui. Eu achei essa imagem aí, o Geezer bem chapadão, essa imagem aí,
a qualidade dela não está muito boa, então não dá para ver com tantos detalhes, mas dá para ver que o zoinho do Geezer aí estão um para cada lado, assim, ó, tá de tão chapadão que ele tá. E parece que ele tá fazendo o chifrinho, parece. Na entrevista que ele deu, ele disse que ele costumava fazer esse gesto na hora da música Black Sabbath, quando eles tocavam esse clássico ao vivo, na hora que a música acelerava, né, que ela acelera, ele fazia esse símbolo para a plateia, né? Assim como o Ozzy fazia assim, ele fazia assim para dar um contraponto, né? Palavras do próprio Geezer. Eu não achei nenhuma outra foto dele fazendo isso em show antigo. Mas tem uma foto aqui, que aí sim, é ele em 1971 fazendo o símbolo. De fato, é verdade, né? Ele realmente fazia isso muito antes do Dio entrar na banda, né? Então é verdade. Mas aí quer dizer, então, que ele foi o primeiro a usar isso? Não, né? Muita gente vai lembrar da banda Coven. A banda Coven tem toda uma história com o Black Sabbath, qualquer hora eu vou contar aqui em detalhes num vídeo. Muita gente sabe dessa história, várias matérias, eu mesmo já falei na rádio várias vezes, né? Já contei essa história outras vezes, já escrevi texto em blog, né? Mostrando as imagens, inclusive, né? Então vou mostrar aqui a capa do disco do Coven de 68, né? Witchcraft, Destroy Minds and Rap Souls, né? Esse disco é um ícone do chamado rock satânico, né? Na década de 60, vejam aí os caras fazendo o quê? Horns Up ali, né? Lá em 68. Então o Coven teria sido a primeira banda a usar com esse sentido aí, né? Pode ver que tem toda a temática. E tem toda uma história por trás dessa banda, que o baixista, o nome do baixista da banda é Ozzy Osbourne, né? Não Ozzy, mas Oz Osbourne, muito parecido, né? E surgiu antes do Black Sabbath, então eles seriam a origem de toda a mitologia do Black Sabbath. Enfim, isso é controverso, mas qualquer hora a gente entra em detalhes. Só que aquilo, o próprio Geezer falou que quem foi o primeiro, de onde ele se inspirou, foi o John Lennon, né? E aí vejamos o John Lennon fazendo o símbolo lá no Yellow Submarine de 66. Só que ele já está fazendo com a mão para trás e o detalhe do polegar aqui, né? E tem um sentido isso daqui. Vamos avançar aqui, ó. Outra imagem do Yellow Submarine. Aí ele já está com o polegar assim, né? No desenho. Então isso aí causou controvérsia. Na época disseram aquela lenda lá que o Paul McCartney estava morto, né? E esse era um dos sinais, por isso que o John estava fazendo o sinal com a mão assim em cima da cabeça dele. Mas isso é uma bobagem também, né? Fato é que existe na linguagem de sinais dos Estados Unidos, né? Para surdos se comunicarem, né? Surdos e mudos. Esse símbolo aí, ó. Isso é nada mais do que I love you. Pois, por incrível que pareça, né? I love you, eles fazem assim. Então, vocês verem que loucura. É o contrário do que seria o mal, né? É o I love you. Assim, né? Então, para a gente concluir toda essa história, vou voltar aqui algumas imagens, né? Geezer, Gene, o Dio. Voltar lá na primeira imagem, que é o Dio. Para a gente concluir toda essa história, o próprio Dio diz que isso aí não tinha nada a ver com o mal, ou melhor, com o diabo, né? Esse símbolo, como o Dio, muita gente sabe, era de origem italiana, né? O nome dele é Ronald Padavona, né? A avó dele, uma italiana, usava esse símbolo. Desde que ele era moleque, ele via ela fazendo isso, dessa maneira assim, porque é um símbolo para espantar o mal, chamado malocchio. Malocchio em italiano, capiche? Então, isso tem realmente origem lá na história da Itália e até a Grécia Antiga. Você pode rastrear essa história desse símbolo contra o mal, que era usado assim ou assim para espantar o mal. Existem registros em peças de teatro, literatura, né? Depois isso ganhou até uma outra conotação na Itália de uma espécie de um xingamento, de você fazer assim para pessoas, tipo chifrudo, ou mesmo essa coisa, sai daqui, né? Sai
Zika, sai olho gordo, né? Porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão adaptando, né? E aí tem toda essa gênese complexa desse símbolo tão icônico hoje em dia no heavy metal e no rock de forma geral, né? Então quer dizer o quê? Não foi o Dio que inventou, ele próprio disse isso. O Geezer Butler, por sua vez, foi o cara que levou o símbolo para o Black Sabbath e lá o Dio incorporou e tornou o símbolo universal, né? Mas o Dio diz que nunca usou o símbolo com a conotação de demônio, embora os próprios discos dele sempre tiveram capetas ali, né? Até nos desenhos, os nomes das músicas e tal. Mas ele disse que era uma forma de espantar o mal, como fazia a avó dele italiana, o Malocchio. Malocchio. Então agora vocês sabem qual é a origem desse símbolo tão controverso, mas que hoje em dia significa apenas uma coisa bacana até, né? Que é rock and roll, tipo, é isso aí, é rock and roll, energia, né? É uma coisa bacana. Não é para ter uma conotação negativa. Eu acho que nunca foi, na verdade. Nem lá no Coven, que fazia missa negra, mas até eles diziam que isso era usado de uma forma benéfica, né, para o bem. Enfim, fica aí o registro para quem gostaria de saber, certo? Essa é a história, portanto, por trás da entrevista aí que o Geezer Butler deu e a origem de essa polêmica, que na verdade não é uma polêmica, né? Beleza, gente? É isso. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí. É assim, né? Tem vários símbolos que dá para fazer com a mão, muito legais. Deixa o seu like aí no vídeo, beleza? E quem não for inscrito no canal, como eu sempre digo, aqui no final aparece para se inscrever aqui. Eu tô apontando para o lado certo? Não, é aqui, né? É que eu tô com a câmera na frente. É aqui. No finalzinho do vídeo aparece a bolinha para se inscrever no canal. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo. Fechou.